Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Rocha, professor de Geografia, e nesse vídeo nós continuaremos a falar sobre os fatores climáticos, trabalhando agora a questão das correntes marítimas, maritimidade e continentalidade. Então, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Dá uma olhada no slide aí, ó. Fatores climáticos, parte 3, começando pelas correntes marítimas. Galera, eu vou explicar o que são as correntes marítimas, tá? E aí depois a gente volta para esse slide. E é o seguinte, imagine corrente marítima como se fosse um rio dentro do mar. É uma faixa do oceano que tem sua própria direção, sua própria velocidade, temperatura, e existem milhares e milhares de correntes marítimas, de rios espalhados pelo mar. Inclusive, essas correntes marítimas facilitam a navegação. Sabendo a direção dessas correntes marítimas, o navio acaba se deslocando até elas para chegar mais rápido aí no seu destino, tranquilo? Essas correntes marítimas, esses rios dentro do mar, são formados pelo movimento de rotação da Terra e também pela força dos ventos. Show de bola, mas o que importa para a gente aqui que vai fazer a prova das, no caso vocês, né? Eu já não tenho mais idade. Então eu coloquei aqui, ó. Em relação às correntes marítimas, são grandes volumes de água que se deslocam pelo oceano, pelo mar, quase sempre nas mesmas direções. Então, só para a gente ter uma noção, olha aqui, ó. Essa é uma imagem do livro do Senne das principais correntes marítimas espalhadas pelo planeta. Se vocês perceberem, ó, eles têm sua própria direção, tá vendo? Então, os navios, estudando essas correntes marítimas, acabam chegando aí, sabendo para onde elas vão, acabam chegando mais rápidas aí no seu destino. Show de bola? Agora, essas correntes marítimas, elas podem ser quentes ou frias. As correntes quentes são representadas aí pelas linhas vermelhas e as correntes frias pelas linhas azuis. Show de bola! Em relação a essas correntes quentes, galera, imagina o seguinte, se a água está quente, ela evapora mais, correto? As correntes quentes levam chuvas para o litoral. A evaporação desse rio acaba formando nuvens carregadas com chuvas que são levadas até o litoral. Então, se de repente um país é banhado por correntes quentes, a tendência é que no litoral desse país tenha maior ocorrência de chuvas. E em relação ao Brasil, ó, nós temos 3 correntes quentes no Brasil, 3, levando chuvas para o litoral. Nós temos a corrente das Guianas, corrente do Brasil e a corrente sul equatorial. Nessa imagem aqui, você só consegue ver o nome de uma, tá? Mas como eu disse, essa é uma imagem do Senne. Existem outros 2 livros para a prova da ESA, que nós já falamos lá naquele vídeo sobre plano de estudos, né? O livro da Lígia Terra e o livro do Magnoli. E nesses livros, eles falam das outras correntes que banham o Brasil. Então, nós temos a corrente do Brasil aqui, ó, que banha o litoral oriental do país. Se a prova da ESA perguntar qual é a corrente quente que banha o litoral oriental do Brasil? Corrente do Brasil. Nós temos uma corrente quente que banha a porção setentrional do país. Setentrional é a mesma coisa que norte. O nome dessa corrente aqui, ó, é a corrente das Guianas, tá? Corrente das Guianas banhando o litoral setentrional do Brasil. E nós temos uma outra corrente que vem da África em direção ao Nordeste brasileiro, que é a corrente sul equatorial, tá? Então não tem o nome dessas correntes aí, mas elas existem, estão no livro do edital e pode cair na prova. Corrente do Brasil, Guianas e sul equatorial. Agora, e em relação às correntes frias? Galera, se a água está fria, ela evapora menos, correto? Se você tem uma corrente fria passando pelo litoral do seu país, ela forma menor quantidade de chuvas e a tendência é formar desertos costeiros, desertos no litoral do país. No Brasil, nós só temos uma única corrente fria, que é a corrente das Malvinas. Ou pode aparecer na sua prova também como corrente de Falkland, tá? Malvinas ou Falkland, que é essa daqui, ó.
sai da Patagônia Argentina e vai em direção ao Rio de Janeiro, tá? Lá na região de Cabo Frio. Por isso que a água de Cabo Frio é fria, por conta dessa corrente das Malvinas. Toma cuidado porque geralmente as pessoas confundem olhando para essa imagem. Aqui tem uma corrente fria chamada corrente de Humboldt. Aí o cara tá vendo essa seta aqui, tá achando que essa seta representa a corrente de Humboldt, e não é. A corrente de Humboldt não atua no Brasil. A corrente de Humboldt ela vai atuar na porção ocidental da América do Sul, tá? Mas não chega no Brasil. O oceano que banha o Brasil é o Oceano Atlântico. A corrente de Humboldt ela passa no Oceano Pacífico. A corrente de Humboldt, que já foi cobrada na prova da SpaceX, por exemplo, ela influencia na formação desse deserto aqui, ó, deserto do Atacama. Como ela é fria, não leva muita chuva para o litoral, formando esse deserto, mas não chega no Brasil. Ué, mas se a corrente das Malvinas, que chega no Brasil, é fria, por que não forma desertos costeiros? A influência dela é muito limitada. O que acaba predominando são correntes quentes, e essa corrente do Brasil, ela predomina no litoral oriental do país. Então a corrente das Malvinas tem baixa atuação, acaba não gerando esses desertos costeiros, beleza? Foi? Bom, em relação à maritimidade e continentalidade, bem simples. Primeiro eu vou explicar e depois a gente volta para o slide. Se você está no litoral próximo do mar, você sofre a influência da maritimidade, próximo do mar. A água do mar evapora e leva essa umidade em forma de chuva para o litoral, daí maritimidade. Agora, se você está no interior do continente, distante do mar, como no centro-oeste do Brasil, distante do mar, o ar tende a ser mais seco. No interior do continente, você tem a continentalidade. Agora, o que vai fazer a diferença mesmo na hora da prova, o que vai separar os candidatos, é aquele candidato que consegue associar a umidade da maritimidade em relação à amplitude térmica. E nós vimos isso na primeira aula, no primeiro vídeo, sobre fatores climáticos. Eu falei para vocês que em ambientes úmidos, a água absorve o calor, retém calor e mantém a temperatura estável. Em ambientes úmidos, a temperatura não varia muito, ela não vai oscilar muito. Em ambientes úmidos, influenciados pela maritimidade, você tem menor amplitude térmica, menor variação de temperatura. Agora, em ambientes mais secos, influenciados pela continentalidade, a temperatura ao longo do dia tende a oscilar mais. Então, a continentalidade aumenta a amplitude térmica diária. E é o que eu coloquei aqui, ó. Quanto mais próxima do mar uma localidade se encontra, daí maritimidade, próximo do mar, ó, menores costumam ser as variações de temperatura, ou seja, menor será a amplitude térmica. Agora, quanto mais distante do mar, ou seja, continentalidade, maiores são as variações térmicas, a amplitude térmica aumenta, beleza? Então, para fechar, maritimidade no litoral deixa o ambiente mais úmido e diminui a amplitude térmica. Continentalidade no interior do continente deixa o ar mais seco, aumentando a amplitude térmica ao longo do dia. Belezinha? Bom, vou ficando por aqui, trabalhamos aí mais 2 fatores climáticos e o próximo vídeo nós fechamos essa questão desses fatores, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Beijos, abraços, fui!